próxima palestra vai abordar a evolução dos eventos. Para apresentá-la, eu chamo ao palco a produtora de eventos, Dani Martins. Seja muito bem-vinda e eu passo a palavra para a Dani neste momento. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando um pouco com as pessoas a respeito dessa evolução que o mercado de eventos passou durante esses meses, estamos passando. Mas antes de começar, antes de entrar no conteúdo, eu quero agradecer a Dayana pelo convite. É sempre um prazer, eu sempre divulgo a EBS, a gente tem uma parceria já de um tempo. Os alunos dos meus cursos também sempre curtiram muito a ideia, enfim. Eu acho que, eu até comentei com a Camila agora há pouco, que a gente vê muita questão envolvendo eventos, mas às vezes não dá aquela liga, sabe? Não dá aquela coisa. Então é muito bacana porque dentro do que eu faço, do que eu prego, dentro das minhas produções, enfim, nos eventos que eu realizo, eu tenho ficado muito satisfeita com o trabalho que a Feira EBS faz também, então por isso que somos parceiros. Gratidão, Dai, estamos junto, e é isso. Enfim, quem sou eu, né? Quem sou eu? Estou aqui falando, sempre fui dos bastidores, eu trabalho no mercado de eventos há 20 anos já, e de 7 anos para cá, começou em 2013, eu comecei a palestrar, porque eu senti uma dificuldade realmente de ter pessoas no time que contribuíssem de uma forma mais efetiva, enfim. E nessa época não tinha os cursos que nem tem hoje, não haviam as faculdades, não tinham nem as graduações de eventos. Então, a gente tinha uma dificuldade muito maior ainda em encontrar, de fato, profissionais para realizar os eventos, seja de numa forma de apoio, assistência, ou nas diversas categorias de produção, que a gente sabe que são muitas. E até antes rodou o vídeo do Ajude um Freela, em alguns momentos eles citaram todas essas pessoas. É uma gama gigante de pessoas realmente que estão desamparadas e paradas, né, há tanto tempo. Então, quando a gente eu falo em evoluir, mais do que a evolução dos eventos, eu acho que é um pouco da minha evolução própria durante esses 6 meses, né? Eu lembro que eu estava em Salvador, estava num workshop lá, dormi quase uma noite inteira, quase fiquei uma noite inteira, quase precisei dormir mesmo no aeroporto, porque estava aquela loucura de que vai fechar tudo, o meu voo foi adiado, e era algo que a gente não esperava que fosse durar tanto tempo, né? E que a gente está olhando muito para o retorno de fato, né? A gente olha para isso e fala, olha, vai voltar, a gente sabe que vai voltar, mas e agora? Agora são essas alternativas como essa. Então a gente tem essa questão do online, que a gente pode realizar e atingir um número muito maior de pessoas do que em um espaço físico, presencialmente, e a otimização do nosso tempo. Eu mesma, eu sou de Campinas, né, interior de São Paulo. E quantas vezes eu vinha a São Paulo apenas para fazer uma reunião? Aí eu tentava emendar em outra, criava compromissos. E hoje a minha efetividade, enfim, eu consigo de fato resolver muito mais coisas em menos tempo. Eu estou muito mais produtiva, né? Eu até fiz um post esses dias falando se você passa o seu tempo produzindo ou se ocupando. Então a gente consegue realmente dar um gás maior para as coisas. Eu brinco que eu vinha para São Paulo, fazia 2, 3 reuniões e aí no final do dia, quando chegava, se dava tempo, eu ainda já fazia aquele alinhamento ali mesmo, na hora que acabava a reunião, ia para o estacionamento, alguma coisa, mas geralmente eu deixava para o fim do dia. E acontecia de algumas vezes eu confundir, putz, aquele cliente falou tal coisa, não, mas é do outro evento. E aí embolava tudo. E hoje, acabou uma reunião online, eu vou lá, já seto tudo, coloco tudo certinho e a gente consegue dar sequência. Eu já vou disparando e-mails, então eu acabei ficando muito mais produtiva. Então, uma das coisas que a pandemia me ensinou foi ser produtiva. Só que antes de chegar nessa evolução da produtividade como produtora, algo que eu já achava que eu tinha, mas isso realmente ficou muito mais nítido, muito maior, depois desse estudo, né? desse aprendizado meio que forçado durante esse período. Logo que começou ali a pandemia, em abril, ali março, abril, eu ainda estava trabalhando, porque eu estava fazendo pós de alguns eventos e eu tinha algumas entregas acontecendo, então, de coisas mais de endomarketing, algumas empresas que eu atendo. E o que a gente viu acontecer? Foi, do nada, começaram a realmente parou, não vai ter nada, e não se estava ainda habituado a esse tipo de cenário do online, as pessoas estavam
procurando aprender como fazer um evento de forma remota. Eu já estava prestando algumas assessorias para algumas empresas que estavam fazendo videoconferências, porque no início ainda eram videoconferências, e naquele momento eu falei, ok, os eventos estão evoluindo, e como eu vou evoluir? Eu tinha o meu computador, a internet e o meu conhecimento. Eu já ministrava cursos e palestras desde 2013. E aí eu resolvi realmente, de fato, lançar o meu curso online e fazer com que isso tomasse uma notoriedade maior. E comecei a ajudar outras pessoas também a produzir os seus eventos online. Então, isso me tomou bastante o tempo, fez com que eu realmente tivesse produtividade durante esse período. Passou muito rápido, foi super bacana, mas quando a gente vê ali a evolução, igual quando começou aquela febre de lives, né, a gente viu os artistas fazendo ali shows, né, de 2, 3, até 10 horas, e isso depois foi se desgastando, a audiência foi caindo, e eles foram se reinventando e se unindo a outros profissionais para que realmente essa audiência fosse maior. Os patrocínios envolvidos geravam uma grana muito bacana, até quando o corporativo também, o nosso mercado de eventos corporativos, começou a se desenvolver também e realizar os eventos, fazendo as transmissões, realizando de forma híbrida, com pouca plateia e um pouco de transmissão, enfim. E o mais engraçado de tudo isso é que, antes da pandemia, isso tudo já existia. Eu até estou falando que as pessoas estão usando muito o termo reinvenção. E eu estou usando o termo adaptação. De fato, nós nos adaptamos a trabalhar com esse tipo de cenário, porque transmissão já existia. Eu mesma faço lives desde 2016, então eu já uso o meu Instagram para isso, uso o Hangout, o YouTube para isso, e o que aconteceu foi que teve uma avalanche disso, muitas pessoas não conheciam, não tinham essa noção. E o que eu acho mais engraçado é que alguns produtores me perguntam, Dani, como de fato eu faço para produzir? E aí eu faço a comparação, né? Quando era no presencial, você operava House Mix, você estava sentada ali operando tudo isso? Não. E por que agora você quer operar? E um apelo que eu faço é não façam videoconferências, façam de fato eventos online, procurem profissionais que são capacitados para fazer esse tipo de evento, para que realmente o seu evento tenha engajamento e tenha sucesso. Então, quando a gente fala dessa evolução, além do mercado ter se visto numa situação de, poxa, eu tenho que evoluir, as pessoas precisaram evoluir também. Eu senti muita dificuldade com alguns clientes do tipo, não vou fazer porque o meu evento não converte de forma online. E nem nos dá a possibilidade de ouvir como de fato fazer. Um exemplo é o que a EBS está fazendo. Criou uma feira virtual. Isso eu estou falando para vários clientes há muito tempo. Ninguém se jogou na piscina, como o Daniel Ramires falou aqui agora há pouco. A pessoa vai lá, põe só o pezinho e depois cai fora. Não, agora vamos se jogar, como o Daniel Ramires falou, se joga na piscina, sabe? Vai de uma vez. Pensa no agora. O mercado vai voltar? Vai. Vai voltar com tudo? Vai. E você está preparado? Será que você está preparado também para voltar? Então, aproveite esse momento para se especializar, para buscar oportunidades. Essa feira aqui, inclusive, esse evento que está acontecendo, que durou a semana toda, tem a possibilidade de fazer networking, gente. Você vai lá, você bate na portinha para entrar na sala, você pode visitar os estandes. Então, é esse momento que você precisa se aliar. A gente sabe que o mercado fechou muitas portas, né? O que aconteceu, a pandemia fechou muitas portas do nosso mercado. E o que a gente está vendo realmente são um meio, um hall de pessoas que estão se unindo, coisa que a gente não via muito no nosso mercado, e estão fazendo acontecer. É do lado dessas pessoas que você tem que caminhar, mas você também precisa contribuir com alguma coisa. Eu costumo dizer que o networking é a incrível arte de ser interessante sem ser interesseiro. Então, seja interessante, troque com as pessoas. Isso vai fazer com que você evolua como pessoa, como profissional, e acompanhe a evolução dos eventos. Então, nada disso do que a gente está vivendo hoje, ninguém reinventou a roda, ninguém inventou a transmissão, isso tudo já existia. O que a gente viu realmente foram pessoas se especializando nisso e fazendo acontecer. E entregando de uma forma um pouco mais interessante do que simplesmente fazer uma videoconferência. Então, eu brinco que videoconferência não é evento online, a gente tem muitas outras possibilidades e ferramentas para entregar algo mais, algo além. Então, sempre entregue além. E aí, o que a gente viu, assim mesmo como esses formatos
formatos que tinham dos shows, enfim, do corporativo, que o formato se desgastou. A Google mesmo fez um estudo que teve uma queda aproximadamente de 70% em relação ao início da pandemia, quando as pessoas consumiam muito isso. E por que isso aconteceu? Porque as pessoas estão entregando mais do mesmo. Não seja esse cidadão que entregue mais do mesmo. Evolua assim como os eventos estão evoluindo. E o que a gente tem que pensar é aquela questão da adaptação e da experiência do cliente. Então, da mesma forma que nós tivemos que nos adaptar, o seu participante, o seu cliente, aquela pessoa que vai consumir o seu conteúdo, precisa também se adaptar. E como que você está ajudando essa pessoa a se adaptar? Eu fiz um evento entre 200 cadastrados ali, em torno mais ou menos de 25, 26 pessoas não tinham o WhatsApp. Então, assim, existe isso ainda. E a partir do momento que você parou aqui, você entrou na internet, você está sendo vista pelo mundo todo. E no mundo todo tem pessoas que entendem muito bem, que entendem mais ou menos e que não entendem nada. Então, pessoas que vão ter dificuldade, às vezes, até para fazer um cadastro. Então, agora, mais do que nunca, isso já era preciosíssimo dentro de um evento e agora, mais do que nunca, é algo imprescindível. A experiência do cliente. Então, essa experiência, ela vai ter que ser transformada em algo de fácil acesso. E o que ela vai conquistar lá dentro? Agora, mais do que nunca, as pessoas precisam se sentir pertencidas, aquele sentimento de pertencimento para um evento, para que ela realmente tenha link e ela se conecte com aquilo. Quando você não entrega isso, o seu evento é só mais um em meio a tantos que estão acontecendo. O que eu vejo hoje é assim, é a mesma coisa que eu vou para um congresso e, ao mesmo tempo, tem 5 palestras acontecendo ao mesmo tempo. Meu Deus, em qual que eu vou? Vou jogar o papelzinho aqui, vou tirar no papelzinho e vou ver em qual eu vou. E é isso que está acontecendo com as lives. Então, tem um propósito a hora de fazer o seu evento online, sabe? Amarre ações, crie estratégias, realmente envolva pessoas, tenha esse engajamento, para que, de fato, o seu evento tenha audiência e entregue o retorno esperado para o seu cliente ou, enfim, para um patrocinador, um apoiador. Isso vai fazer muita diferença. E essa questão da experiência é algo que a gente tem possibilidades com ferramentas de fazer, como, por exemplo, uma gamificação, você pode fazer um quiz de perguntas e respostas, dá para você realmente, de fato, evoluir. Então, a gente tem algumas pessoas até brincando que a era das lives comuns foi a primeira temporada da série Pandemia, né? Então, isso já ficou lá no passado. Se você quiser fazer mais do mesmo, da Ctrl+C, Ctrl+V no que todo mundo fez, só é mais um. Então, procure esse diferencial. Alguns eventos me procuraram, alguns eventos padrões mesmo, a gente brinca, né? Analógicos ainda, né? Que vieram para o digital. Querendo fazer o seguinte, dar um Ctrl+C, Ctrl+V no formato do presencial. Isso não funciona. Não adianta você falar, olha, temos 1000 horas de conteúdo. Você pararia 1000 horas na frente de um computador ou dividiria isso para assistir aquele conteúdo? Só se realmente for muito relevante, muito importante para você. Então, faça essa empatia com o participante, com o público final. Eu, como produtora, sempre tento ajudar o cliente com relação a isso. Afinal, quando ele me procura, ele sabe que a especialista no assunto sou eu. Então, eu tento encaminhar. Eu vejo alguns colegas de trabalho com essa dificuldade de olhar para isso e falar assim, poxa, o cliente está me contratando, ele vai pagar, eu vou fazer o que ele quer. Não, o resultado final vai ser ruim, e isso é ruim para todo mundo, é o seu nome que está na produção. Então, tenha um pouco mais de empatia, seja um pouco mais vendedor, consultor do teu cliente. Então, quando ele te pedir uma produção, fala, por que você não faz assim? Dá aquele jeitinho, tenta realmente fazer com que, de fato, ele faça outros. E isso, essa entrega, esse resultado, além do esperado, vai fazer com que ele tenha mais datas e, com certeza, vai fazer com que ele te contrate mais vezes. Então, a gente viu que isso foi evoluindo, a gente foi sentindo essa necessidade do mercado. Isso está realmente agora acontecendo com uma maior visibilidade, com mais números, né? Mais pessoas estão fazendo eventos nesse formato, até porque a gente começou a ter as liberações, então com 40% da capacidade e tal. E aí a gente fala, como por exemplo, a gente está aqui no Centro de Convenções Rebouças, a gente está numa sala que comporta muito mais do que tem, a gente está seguindo as regras certinho, com 40% da capacidade, mas aí, se esse evento realmente fosse pago, um evento que o cara comprou para participar, eu tenho um espaço físico para receber aquelas pessoas que realmente querem vir e ainda se sentem já seguras para poder participar desse evento, mas às vezes tem pessoas em casa querendo assistir. Eu tive uma surpresa muito grande com o meu formato online do meu evento, do meu curso,
que eu consegui atingir pessoas de fora do país, de outros estados, e que essa pessoa, por questões financeiras, de locomoção, enfim, não poderiam vir até São Paulo. Até porque eu já rodei alguns estados e mesmo assim, às vezes, a data não batia, enfim. A gente precisa entender que, de fato, o online vai realmente pulverizar o teu conteúdo, vai fazer com que a tua marca seja mais conhecida. Então, uma vez que a gente está entregando conteúdo, o conteúdo não tem localização, gente. O conteúdo pode ser disseminado no mundo. Então, tenha essa consciência, mas entregue algo que realmente engaje, tá? E muita gente me pergunta, Dani, mas como que eu faço isso, né? De que maneira eu consigo entregar algo que engaja de fato as pessoas e que as pessoas fiquem interessadas e que elas não parem de consumir aquele conteúdo? Gente, são 4 passos simples e que não fui eu que inventei. Isso é muito antigo, isso desde 1950 é aplicado pela TV. Então, todos os programas de TV seguem esses 4 passos, toda a programação de uma televisão segue esses 4 passos, né? Então, são 70 anos com a mesma fórmula e hoje, se a gente for falar, Dani, mas eu não assisto televisão, mas quantas pessoas assistem? Ainda são milhões de pessoas assistindo. Então, a gente sabe que isso tem dado certo, funciona, e hoje, de verdade, os eventos viraram programas de TV. Você deve estar assistindo ou do seu celular, ou às vezes você está só me ouvindo e fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Então, você precisa, de fato, ter essa fórmula e que não é nenhuma coisa de inimaginável, que você nunca vai conseguir fazer. Esses 4 passos são: primeiro, noticie algo. Todo mundo sabe que existe em toda a programação de TV os telejornais, ou seja, as pessoas assistem para ter informação. Dani, mas eu não assisto jornal, eu vou para o Google, eu vou para um outro tipo de comunicação, eu não assisto TV. Ok, mas de novo, milhões de pessoas assistem, e se a pessoa realmente quiser assistir algo, ela puxar alguma informação, não é muito mais bacana que ela tenha um formato que já é habitual da ideia dela, da cabeça dela ou da formação dela? Então, noticie algo, faça os jornais, entregue números. Então, uma palestra pode conter gráficos, estatísticas, estudos, assim como você, por exemplo, numa convenção de vendas, entregar os números e os resultados que foram adquiridos, as metas a serem atingidas. Então, noticie algo, pense no formato de jornal, não precisa colocar uma bancada e imitar o William Bonner, é pura e simplesmente entregar algo, noticiar alguma coisa, entregar números, tá? Estatísticas, gráficos, enfim, metas. Entretenha o público. Todo programa de TV, se vocês pegarem os programas de entretenimento que a gente tem aí a nível nacional, nós temos sempre alguma atração. Pode ser um cantor, uma banda, enfim, pode ser um quadro musical, mas sempre tem entretenimento. E aí as pessoas viram isso e falaram, vou começar a trazer entretenimento para o meu evento online. E o que elas fazem? Colocam uma banda tocando 1 hora como se fosse um show presencial. O que acontece? As pessoas assistem 15 minutos e vazam. Não é assim que funciona. Na TV, quando um artista vai se apresentar, ele toca 1, 2, 3 músicas no máximo. É assim que funciona, é assim que dá resultado e dá aquele gostinho da pessoa querer assistir mais. Então, entretém o público sim, mas com tempo reduzido, porque na frente da TV, da internet, que seja, do computador, isso muda completamente. Eu brinco que é igual quando você está em um navio, né? 2 doses no navio equivale a 1 dose no navio equivale a 2. Então, tem essa diferença. Não é a mesma coisa da pessoa estar aqui presencialmente, ter uma banda aqui no palco tocando e essas pessoas confraternizando ou comendo e bebendo alguma coisa, que aquela 1 hora de show vai passar muito rápido. Dani, mas eu quero contratar um cara famoso e o pessoal vai ficar assistindo. Não vai, porque provavelmente esse famoso já fez uma live no YouTube dele, enfim, no canal dele, e não converteu. Então, assim, o entretenimento dentro de um contexto, de uma convenção, por exemplo, a gente é caloroso, nós somos latinos, né? A gente quer o abraço, a gente quer ver as pessoas, é um momento de confraternização. Então, entretenha o público, coloque sim atrações musicais ou um stand-up, enfim, algo que vá realmente tirar aquela coisa de treinamento ou, de fato, uma convenção, mas que vai deixar aquele gostinho, uma coisa mais quebrada ali. Eu tenho um projeto chamado Muito Mais Que Uma Live e eu vivi isso na pele. O primeiro projeto eu fiz isso, eu cometi esse erro de colocar a banda e deixar 1 hora. E foi onde eu percebi que a audiência estava caindo. E quando foi na outra live, eu fiz um intervalo musical. Eu coloquei uma banda 20 minutos e aquilo converteu, eu não perdi ninguém, muito pelo contrário, outras pessoas começaram a entrar e funcionou. Então, estou falando de algo que já foi feito e funciona. Então, fica essa dica. Entretenha o público também, mas com
com cuidado, não precisa exagerar nesse entretenimento, tá? Conte uma história. Isso é o que a rádio já fazia isso com as telenovelas. A gente está falando agora de era digital, então a gente tem as novelas, mas a gente tem as séries também. E tudo isso conta uma história. E geralmente são histórias contadas. Tem o rico, tem o pobre, tem o gordo, tem o magro, tem o feio, tem o bonito, enfim. Todas as pessoas se sentem pertencidas dentro de uma série. Pode ter certeza, você já assistiu uma novela, um filme ou uma série no qual você olhou para um personagem e você se identificou com ele. Isso faz com que você queira assistir até o final. Então, contar uma história, ter um contexto, ter um propósito, ter um roteiro, ter começo, meio e fim dentro de um evento online vai entreter também essa pessoa e vai fazer com que ela queira saber o final dessa história. Então, prepare um roteiro onde você conte uma história, nem que seja, vamos falar da evolução dos eventos, vamos falar da história da Feira EBS, vamos falar também da história da empresa, ou então vamos comunicar como que a nossa empresa evoluiu e não sei o quê. Então, conte uma história. As pessoas são curiosas e elas tendem a se identificar também. Mais uma vez, a questão do pertencimento. E os merchans, os famosos merchans, né? A gente precisa agradecer os apoiadores, agradecer os palestrantes, enfim, todo mundo que está ajudando um evento a acontecer. E dentro da TV e dentro do online, a gente precisa ter isso de uma maneira um pouquinho mais sutil. Só comercial é o momento que a pessoa sai e que talvez o retorno para aquele seu patrocinador não vai ser legal. Então, a hora de fazer esse merchan, tenta fazer algo mais interno. Então, por exemplo, eu estou segurando aqui um passador de slides da Logitech. Olha, Logitech, obrigada, não sei o quê, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem que colocar, por exemplo, dentro das novelas, a pessoa vai lá passar uma margarina no pão e é a marca tal. Ela vai tomar um refrigerante, é a marca tal. Então, isso está já embutido dentro. Então, a gente tem, mais uma vez, a participação das novelas, contando uma história e colocando o merchan lá dentro. Então, quando a pessoa tem o pertencimento daquilo, quando ela vê lá a Regina Casé consumindo uma margarina, ela vai falar, poxa, eu quero essa margarina. Existe isso no público, não seja tão pequeno a ponto de achar que isso não existe. Se não existisse, não estaria no ar há 70 anos, que é o que a TV está completando esse ano, né? Então, eu queria deixar o convite aqui para as pessoas para falar do meu projeto, que é o Muito Mais Que Uma Live. Ele vai acontecer agora no dia 30/9. Eu mostro, de fato, os bastidores, vai ser a última edição. Eu já fiz outras 3 edições que de fato mostram um pouco dos bastidores de eventos online, então vocês vão ver tudo acontecendo, eu apresento dessa maneira. Dia 30/9 então vai ao ar a última edição, maisqueumalive.com.br. E para encerrar, eu queria deixar aqui uma frase para vocês do Charles Darwin, que diz: aquele que melhor vai se adaptar às mudanças é aquele que vai vencer, aquele que vai se destacar. Então, adapte-se às mudanças, realmente olhe para tudo que está acontecendo como uma maneira de você crescer como profissional, de você realmente se destacar no mercado e olhar para aquilo de que maneira. Eu venci, eu passei por isso. Esses dias eu conversando com uma amiga, a gente falou a respeito de sobreviver. E a gente terminou a nossa conversa falando, nós sobrevivemos. Então eu quero muito poder encontrar com cada um de vocês que está aqui, amanhã ou depois, na próxima edição da Feira EBS, que vai ser presencial com certeza, e olhar para vocês e falar, nós sobrevivemos. É isso então, um abraço e vamos produção. Muito obrigada, Dani Martins, por ter contribuído com tantas informações aqui no nosso congresso. E agora nós vamos assistir ao vídeo da Hoffman Tecnologia, que tem a solução completa em audiovisual para o seu evento. Obrigada, Hoffman. Obrigada também
a todos os expositores da Feira EBS. Bom, e agora nós vamos fazer um intervalo rápido. 10 minutinhos para você tomar uma água e a gente já retorna com mais temas e palestras aqui no Congresso Mais.